Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, dia 22 de dezembro, o título da lição é Encontro na Galileia. Esse encontro nos lembra o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro e onde ele teve aquela pesca maravilhosa. Logo ali no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, é retratado que naquele momento em si, quando Pedro toma o conhecimento da pessoa de Cristo pelo milagre que ele realiza, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, afaste-se de mim, que eu sou um pecador. Se afaste de mim. Nesse momento, antes de qualquer coisa, quando João reconhece que aquele era Jesus, Pedro vai até o barco, no caso, Pedro se encontra no barco, veste uma capa e mergulha no mar, aí ao encontro de Jesus. Olha só que situação, que experiência diferente. Aquele que no passado foi motivo dele se afastar, agora ele vai ao encontro mostrando totalmente um pensamento, ou uma percepção diferenciada. E aqui, irmãos, a gente encontra algumas lições que são de suma importância para a nossa vida. Primeiro, Pedro tinha ali em sua convicção que Jesus o tinha rejeitado em sua mente. De que forma? Pelo fato de ele ter negado por 3 vezes. Pelo fato de ele se sentir um traidor. Acreditava Pedro que ele não mais poderia ser reintegrado ou poderia ter novamente ser bem recebido por Cristo. Mas observe que coisa interessante. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o verso 7, Jesus chega para Maria e fala assim: olha, vai falar para os meus irmãos e também a Pedro. Ele fala pelo nome. Então, quer dizer, aquele recado que foi dado pelo nome de Pedro, ele simplesmente unifica, né, ou nivela todos os discípulos, como os meus filhos ou como os meus discípulos, mas a Pedro ele especifica, mostrando que ele era bem-vindo junto com os demais. Quando chega nesse capítulo aqui do Evangelho de João, e no capítulo verso 5 do capítulo 21, Jesus fala assim: filhos, vocês têm algo de comer? Todos são tratados como filhos. Era mais uma evidência de que o coração de Pedro estava sendo ali agraciado pelo dom perdoador de Cristo. Ou seja, Cristo tinha perdoado de fato. Mas agora entra um ponto interessante. Ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Aí vem aquelas 3 perguntas conhecidas. A velha frase que diz: Pedro, amas-me mais do que estes? Essa expressão que ele fala mais do que a estes, dá o parecer até que Jesus sabia a maneira como ele ia corresponder. Há uma interpretação que é bem interessante, né? Inclusive o autor da lição corrobora para essa também, como também o comentário bíblico adventista e alguns outros comentários que eu vi também vai na mesma linha. O termo que Jesus usou ali para amor da parte dele era ágape, ou seja, amor sem reservas, amor de fato por completo. Ele pergunta: Pedro, ágas para mim? É como se ele estivesse dizendo: Agapasmin para ele, se ele amava-o da maneira sem reservas. E Pedro responde com o filéu, ou seja, eu tenho um amor fraternal. Por essa questão que ele compara: amas-me mais do que a este? Ágape é um amor sem reservas, sem comparação. Um amor que é totalmente voltado. Não tem nenhum tipo de subtração ou diminuição. Aí quando Pedro responde dessa forma, Jesus pede para ele apacentar as ovelhas. Depois Jesus fala de novo: Pedro, você me ama? Ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus já não fala da mesma expressão ágape. Agora ele fala a expressão filéu. Pedro, você me ama igual a esses? Aí ele se entristece. Esse entristecimento não só foi pelas 3 perguntas que foram feitas, mas pela maneira como Jesus a perguntou, de acordo com o comentário bíblico adventista, quando era escrito sobre essa expressão que ele pergunta. Mas o que é que nos chama a atenção aqui? Pedro sabia que ele era bem recebido. Pedro sabia que ele tinha sido de fato perdoado. Essa tristeza foi porque ele tinha correspondido não da maneira como Cristo queria, mas da maneira como sentia em seu coração. Agora, ele realmente demonstrou uma humildade, reconhecimento que o seu amor para com Cristo era daquela forma, mas ele estava disposto a aperfeiçoar e a desenvolver um sentimento mais forte por ele. Não é à toa que na carta de 1 Pedro 5, verso 2 a 4, ele chega a dizer: olha, apacentem as ovelhas, cuidem do rebanho, não sejam pessoas que visem somente o dinheiro, não queiram ganhar por lucro, não cuide das pessoas. Ele começa a tratar como ele foi tratado. Isso também é uma evidência de conversão. Então, dentro de tudo isso, o que a gente aprende aqui?
Pedro passou de uma pessoa arrogante e soberba, é o que está no capítulo 16 de Provérbios, verso 8, a altivez de espírito precede a ruína e a soberba a queda. Então Pedro caiu quando ele achava, Senhor, antes que todos, mesmo que todos te neguem, eu jamais te negarei. Olha a arrogância, olha a soberba, eu sou melhor que os outros. A oportunidade que acontece em seguida da negação, ele cai. Então, assim, é necessário, irmãos, que haja humildade nossa, para o nosso reconhecimento de nossa condição diante de Deus. Não é à toa que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobre de espírito, de acordo com algumas traduções, quer dizer, é o reconhecimento que você, por natureza, não consegue crescimento espiritual nunca. Mas quando eu reconheço a minha pequenez e vou até Cristo, Ele estende a sua graça e, através do seu Espírito, nos aperfeiçoa, a fim de que tenhamos verdadeiramente uma espiritualidade a nível do que Deus espera. Mas lembre-se, toda obra ou processo de santificação e aperfeiçoamento espiritual começa com Cristo. Começa com Ele em nossa vida. E eu nunca, jamais posso pensar que eu tenho alguma parte na salvação. A minha parte na salvação é o pecado, somente. E eu preciso, com a força de Deus, com a ajuda de Deus, abandoná-lo, a fim de que em Cristo possa encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Que Deus, portanto, nos abençoe e que esse episódio da história de Pedro nos faça entender da tamanha importância que deve ter em nosso coração sobre a humildade, sobre o reconhecimento. Nós não somos os donos da nossa perfeição espiritual, mas em Cristo alcançamos a perfeição. Como ele chegou a dizer, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você reconhece quem você é, ele lhe habilita para você se tornar aquilo que ele tanto almeja. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e nos ajuda a reconhecermos que sozinhos nós não conseguiremos a estatura que o Senhor deseja. Pedimos a Ti o perdão pelos pecados. Fala conosco, Senhor, e nos alimenta a cada dia, nos tornando humildes servos Teus, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo domingo em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.